Espartanos da medicina, vamos lá. É o seguinte, então agora nós vamos falar sobre meiose, tá? A meiose, ela ocorre somente em células sexuais e a finalidade dela é a produção de gametas, ou seja, células reprodutivas. Ela é dividida em dois tipos de meiose, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela vai se dividir em duas novas células, porém com a metade do número de cromossomos da célula mãe, que seria essa daqui. Ou seja, ela passa de uma célula diploide, se divide para duas células haploides. Como ela divide o número de cromossomos, ela está reduzindo o número de cromossomos para cada célula, certo? Então a gente pode também chamar essa divisão celular de divisão reducional, tudo bem? Então, de uma célula diploide que contém 46 cromossomos, ela produz duas novas células haploides, ou seja, com 23 cromossomos, tá ok? Depois ela vai passar para a meiose 2, onde essa célula haploide vai gerar outras duas novas células haploides. E um detalhe, elas são geneticamente diferentes, tudo bem? Por um processo que a gente conhece como crossing over, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, na meiose 1, ela vai ter também aquelas divisões da mitose. Só que meiose 1 tem a prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese. Aí tem um detalhe. Na prófase 1, ela é dividida em subfases, que a gente vai ver agora, que é a leptonema, cigonema, paquinema, diplonema e diacinese. Eu vou até fazer uma marcação aqui, ó, vocês vão entender o porquê. É nessa fase que vai ocorrer um fenômeno chamado de crossing over, ou permutação gênica, ou entrecruzamento. Aqui acontece a troca de genes entre os cromossomos. É isso que vai causar a variabilidade genética, tudo bem? Bom, depois que a célula conclui a primeira fase de divisão, depois que ela passa de diploide para duas células haploides, ela vai ter um período em que ela vai ficar descansando, digamos assim. Esse período chama intercinese. Nesse período aqui, ele precede a meiose 2. E nesse período não acontece síntese de DNA. Nós vamos ver agora a divisão na meiose 1, começando na prófase, iniciando na subfase leptonema. E depois a gente vai seguindo na sequência, tá? Então, aqui a prófase 2, ela vai ter a meiose 2, tem a prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase, telófase 2 e a citocinese. Mas vamos lá, subfase da prófase. Leptonema. Nessa subfase, o núcleo ainda está delimitado, os cromossomos eles começam a se condensar e o nucleolo ainda permanece. Ela ainda tem 46 cromossomos nessa fase. No cigonema, os cromossomos eles já estão pareados, estão mais condensados e ele continua com 43 cromossomos. No paquinema, é esse o período que vai acontecer a permutação, o crossing over, tá? A troca de material genético. Aqui eles ficam bem próximos, formando uma área que a gente chama de sinapses, tá? Eles não estão completamente encostados, mas eles estão muito próximos, que a gente chama de sinapse. E eles estão formando pares de cromossomos homólogos, ou seja, de cromossomos que são iguais entre eles, tá? Ela ainda é diploide nessa fase. Depois a gente vem para o diplóteno, tá? Ou diplonema, que os cromossomos eles formam quiasmas, eles encostam, literalmente, eles ficam encostados. Na fase anterior, no paquinema, eles têm um espaço muito pequeno. Depois, eles realmente se encostam, tá? Quiasma significa cruz, tá? Eles se encostam e aí continua o processo de crossing over. Só que esse quiasma, ele não fica parado, ele vai percorrendo por todo o cromossomo até
promover a separação total dele, que acontece na diacinese. Já na diacinese, ocorre a desfragmentação do núcleo e desaparecimento completo do nucleolo. Nessa fase, os cromossomos já estão pareados e o quiasma continua percorrendo por ele. Daí a gente já vai entrar na prometáfase. Na prometáfase, as fibras do fuso se ligam aos centrômeros dos cromossomos e começam a movimentar eles para o centro da célula, tá? Na metáfase, que é a próxima fase, os cromossomos já estão na placa equatorial. Só que tem um detalhe, aqui é a diferença entre a meiose e a mitose. Aqui, os cromossomos, eles não ficam alinhados, somente um embaixo do outro, mas eles ficam pareados, tá? Um do lado do outro. Aí, depois que eles estão todos alinhados, depois que eles estão no máximo grau de condensação, é que vai acontecer a anáfase. Só que lembrando, é nesse período aqui da metáfase que a gente faz o cariótipo, tá? Então, vamos lá para a anáfase. Na anáfase, ele vai fazer a separação dos cromossomos. Ele não faz a separação da cromátide irmã como na mitose. Ele faz a separação dos cromossomos. Então, cada cromossomo ele vai para o polo celular. Então, aqui a gente tem já a separação, já passou de uma célula diploide para formar uma célula haploide. Tá ok? E na telófase, como na mitose, ela é a fase contrária da prófase. Tá? O núcleo ressurge, se fragmenta novamente, ele se organiza, o nucleolo aparece novamente, só que agora a gente tem cromossomos não homólogos. Tá? São cromossomos, nós tínhamos 6 pares aqui no nosso exemplo, né? Aliás, 3 pares de cromossomos unidos, agora eles estão separados. Depois da telófase, nós vamos para a citocinese, que é a separação propriamente dita das células, com cada célula contendo o seu núcleo, cada célula contendo o seu centríolo, tá? Contendo o seu nucleolo. Outro detalhe que eu quero dizer é o seguinte, na telófase 1, os cromossomos eles já se descondensam e ficam em forma de cromatina, aí já não tem como mais visualizar eles aqui, tá bom? Daí, depois da citocinese, vai haver um período chamado de intercinese. Tá? A intercinese é o período entre a meiose 1 e a meiose 2. Nessa fase, vale lembrar, e é muito importante, que não há a síntese de DNA. Não há, isso não acontece, tá ok? Na meiose 2, ela é chamada também